Oi, gente! Então, vamos fazer mais uma aulinha? Hoje eu vou estar pintando para vocês esse risco, que foi um risco que eu dei lá no desafio no meu grupo público, tá bom? Então, para começar, a gente vai estar trabalhando aqui, ó, a parte do chão, tá? Eu já usei aqui, gente, ó, a minha régua, tá? Para me marcar aqui a altura, ó, de um lado e do outro, para mim saber onde vai ficar a divisão do meu chão e a divisão do meu fundo, certo? Então, agora a gente vai começar, vamos estar utilizando a cor sépia e o clareador, tá? Pra gente poder estar fazendo aqui, ó. Então, pra gente começar, a gente começa umedecendo a fibra do tecido, tá? A parte do chão aqui, ó. Nesse primeiro instante, eu estou apenas umedecendo, ó. Certo? O clareador, além de deixar o fundo mais claro, ele vai me ajudar aqui na umidade do tecido, tá bom? Ó, porque a minha intenção é que a luz venha daqui e essa parte aqui fique um pouco mais escura, tá? Então, a gente vai pegar o sépia, utilizar um pincel maior que você tiver aí, número 12 ou 14, e a gente começa aqui, ó, tá? Você deposita a tinta e vem sempre com as pinceladas na horizontal, tá? Gente, isso aqui é de extrema importância, tá? E uma coisa que eu quero frisar para vocês é não deixar aquela marca quadrada aqui no fundo, tá? Ó, tem que ser irregular, aqui não precisa ficar certinho, tá bom? Então, a gente vai vir, ó, depositando a tinta e espalhando essa tinta. Ó, sempre na horizontal, ó. Tá? Lembrando que aqui, ó, embaixo das uvas e próximo aos elementos que estamos pintando, a cor tem que ficar mais escura e ela aí criando um degradê conforme vai afastando do desenho. Ó. Então, ela vai clareando, tá? Essa aqui, no caso, é a função do clareador, para ajudar a gente aqui, tá? E assim a gente vai fazendo, ó, sempre preenchendo a tinta, tá? Colocando a tinta inicialmente nas partes mais profundas, aqueles cantinhos que eu já expliquei pra vocês, tá? Você vai depositando a tinta e vai espalhando ela, tá? O meu chão, eu não gosto de deixar ele uma coisa muito retinha, tá? Eu gosto de deixar ele um pouco mais manchadinho, tá? Mas é uma característica da minha pintura. Se vocês quiserem deixar um tom bem uniforme, vocês vão esfumando aí com o movimento de vai e vem, sempre na horizontal, e vocês vão obter aí o resultado mais uniforme da tonalidade, tá bom? Eu gosto do chão um pouco mais manchadinho, como eu falei. E assim a gente vai seguindo, ó, embaixo do pão. Ó, pegando sempre pouca tinta por vez, certo? Se necessário, vai pegando mais. E, ó, e aqui eu já atingi o meu limite, tá? Eu posso só vir até aqui com essa tinta. Outra coisa bem importante que eu quero explicar pra vocês, que a linha daqui tem que ficar reta com a linha daqui, tá? Isso é de extrema importância. Eu não posso, por exemplo, vir reto com a linha aqui e aqui eu subir ela, tá, gente? Aí tem que prestar atenção nesses detalhes para criar aí a harmonia, tá? Agora eu peguei, ó, o diluente, ó, para me ajudar aqui a espalhar essa tinta, tá? E aqui, gente, a pintura é sempre assim, você sempre precisa retocar, tá? Depois que isso aqui secar,
e tal, vocês achar necessário retocar, pode voltar e retocar aqui. Aí usa o clareador e volta com o sépia retocando onde vocês querem mais sombra, onde vocês querem mais luz. Tá? A gente tem que aprender a analisar a nossa pintura. E o nada melhor do que fazer isso depois que você já terminou, tá? Depois que terminou, você volta, dá uma olhada na pintura toda, ou no outro dia, eu gosto de fazer isso no outro dia, tá? Eu coloco a pintura em pé e dou uma olhada nela, aí eu vejo no que eu posso dar uma melhorada, o que eu posso consertar, se ficou pontinhos brancos sem luz, tá certo? Então, ó, o nosso fundo tá pronto, né? Aí frisando novamente que assim que secar, eu posso ver algum pontinho e eu posso voltar preenchendo, tá? Então, eu já sei que aqui nessa parte daqui, ó, eu vou colocar mais sépia. Porque como eu falei com vocês, eu quero a minha luz vindo daqui, tá? Então, naturalmente, essa aqui, ó, teria mais sombra. Este lado teria mais sombra. Certo? É só esfumar bem. Depois a gente volta olhando pra ver como tá, certo? Agora a gente vai passar para o fundo. Para o fundo vou estar usando verde kiwi e amarelo bebê. Então, meninas, já separei aqui no pratinho, ó, verde kiwi e o amarelo bebê. Continuo com o meu pincel grande, eu lavei e sequei bem ele, tá? Vou pegar pouca tinta e vou vir aqui no meu pratinho, ó, e vou esfumar com o movimento circular no meu pratinho. Por que que eu faço isso? Porque aí a tinta, ela vai entrar no filamento do pincel e vai me dar um pouco de suavidade aqui na minha pintura. Eu não vou descarregar a tinta toda de uma vez num único ponto. Você entendeu? Então, a gente, ó, esfumei lá no pratinho, eu venho, ó, com a mão muito leve, encostando no tecido e esfumando, ó. Tá? Aqui eu vou passar em volta dos elementos, tá? Ó. Tá? Desta forma. Depois eu vou explicar para vocês aqui na taça a parte da transparência. Então, novamente, estou pegando tinta, estou esfumando no meu pratinho, tá? E eu venho aqui, ó, onde eu quero mais cor, né? Que eu sempre falo as partes mais profundas, eu começo por elas, para depois ir esfumando, tá? Em volta aqui do elemento, ó. Tá? Novamente, mais tinta. E agora eu começo nesse cantinho aqui, ó. Começo nos cantinhos para que a concentração maior de tinta fique no cantinho. Ó, e eu vou esfumando, levando para cima, com movimento circular e com a mão bem leve, tá? Não, aqui nesse caso não precisa pôr força, tá? É leveza mesmo, pra gente conseguir aí uma suavidade nesse fundo. Certo? E assim a gente vai fazendo, pegando tinta aos pouquinhos, esfumando no pratinho, pra tinta entrar na cerda. E eu vou vir aqui, ó, tá? Na folha, ó. E vou esfumar pra fora, em volta desta folha, tá? Aqui, ó, esfumo pra fora com suavidade para não ficar muito escuro. Certo? Agora, a gente vai fazer a parte da transparência, ó. Vou continuar com o verde kiwi, esfumar aqui no meu pratinho. E a transparência, essa parte aqui, ó, vai ter vinho aqui dentro. Então, a gente não vai preencher ela, tá? Prestem bem atenção aqui nos detalhes que eu vou estar preenchendo, ó. Chegar até mais perto para vocês poderem visualizar melhor. Ó, essa parte toda que eu tô preenchendo aqui, ó, é a parte que a gente vai fazer a transparência. Tá? Ó, vamos esfumar. Pegar mais tinta. Esfumar aqui no meu pratinho. Ó.
E venho fazendo aqui a parte da transparência, tá? Aqui, se vocês quiserem subir um pouquinho, ó, pode subir, tá? Aqui, ó, do lado da taça tem que ter o fundo, tá? Toda transparência precisa de um fundo, mesmo que seja clarinho, tá? Então, essa parte que vai ser o vinho. Então, essa parte pra baixo aqui, ó, também vai ter que levar um pouco dessa cor, tá? Assim como a parte aqui, ó, do pé dela aqui. Depois a gente vai pegar um pouquinho do sépia e vai preencher aqui também, tá? Lembrando que é pouca quantidade, porque aqui a gente quer que fique um tom mais claro, tá certo? Então, aqui a gente já fez a parte, né, que vai levar a transparência, ó. Sempre focando mais nas laterais, tá? E o centro vocês deixam com menos tintas, tá? Ó. Vamos esfumar. Certo? Agora, a gente já vai começar a trabalhar com o amarelo bebê, ó. Pegando pouca tinta no pincel, vou vir no pratinho e esfumar. Posso misturar até com um pouquinho do verde. E a gente vai dar claridade nessa parte toda aqui, ó. Então, pra gente começar, vou começar aqui, ó, do lado do queijo. Repetindo o mesmo processo. Mão leve, movimento circular. Ó, peguei mais tinta, esfumei no pratinho. Todas as vezes que eu carrego o meu pincel com tinta, eu esfumo ele no pratinho, ó. Tá? E eu já vou começar a dar claridade daquele lado de lá. Ó, mais tinta. E eu venho aqui, ó, do lado da folha, ó, unindo o verde kiwi com o amarelo bebê, ó. Tá? Vai ficar um tom muito suave, tá? Talvez nem apareça aqui. E nessa parte de cima aqui também, ó, vocês podem estar acrescentando um pouquinho dessa cor, tá? Bem pouquinho, não precisa ser nada muito forte. Gente, o que eu mais gosto nessas tintas em tons de bebê é o cheirinho delas. É uma delícia. Tem um cheirinho de neném. Aliás, todas as tintas da Acrylex deveriam ter esse cheirinho bom assim, né, gente? Não só as tonalidades para bebê. Ó, então a gente já esfumou, eu estou apenas limpando a sujeirinha de tinta que ficou aqui no meu pincel, tá? Bem aleatório. E agora a gente vai estar trabalhando os elementos, tá? Pra gente estar iniciando, eu vou fazer primeiro a folha e depois a gente continua nos outros elementos aqui. Continuando, eu vou fazer essa folha, vou estar utilizando a cor verde oliva e verde pistache, tá? Só lembrando que eu vou fazer uma folha simples, porque o meu foco aqui maior vai ser essa transparência aqui, tá bom? Então, ó, pra começarmos, eu vou vir aqui no centro com a cor verde pistache, no centro da minha folha, ó, depositando a tinta. Tá? E esfumando bem pra não ficar nada marcado aqui. Tá bom? Muita atenção com os contornos do desenho pra não sair fora. Ó. E eu vou preencher basicamente quase toda a minha folha com essa cor aqui, o verde pistache. Tá? Essa folha simula uma folha de uva, vocês podem estar fazendo ela aí com muitas outras cores, tá? Eu vou utilizar aqui cores básicas, certo? Pra mim poder focar depois nos outros elementos, certo? Já preenchi, tá? Agora, eu vou vir pegando tinta de um lado só do pincel, tô usando o pincel número 10, tá, pessoal? Com a tinta para fora, ó,
eu vou vir fazendo o contorno, ó. O contorno desta folha. E na hora de puxar a tinta para fazer o esfumado, eu puxo para dentro. Desta seguinte forma, tá? E assim a gente vai fazer desse mesmo jeito em volta de toda a folha, sempre carregando o pincel novamente. E lembrando que a tinta deve ficar para fora de um lado só do pincel, ó. Tá? E esfuma para dentro, puxando. E com movimento circular, eu tenho que unir essas duas cores. Viu? Bem facinho, bem simplesinho. Ó. Ó, o meu contorno aqui saiu fora um pouquinho. Eu vou voltar consertando. Vou esfumando para dentro. Ó, mais tinta de um lado só do pincel. E eu venho fazendo aqui aquelas voltinhas bem características da folha da uva. Tá? Mais tinta de um lado só. E eu venho fazendo o contorno e esfumando, tá? É de extrema importância que você venha colocando e esfumando, porque se a tinta secar, você não vai conseguir unir as duas cores, tá? Principalmente se onde você mora for muito seco, né? Esses dias a umidade do ar tá muito baixa. Então, aí, aqui, gente, ó, eu vou acabar de preencher com o verde pistache, tá? Tirar o grumozinho dessa tinta. Certificar de que ficou tudo bem preenchido, toda a trama do tecido. Ó. Tá? Fizemos toda a volta. Agora, eu vou pegar a tinta de um lado só do pincel. Tô usando o meu pincel número 10, ó. E vou marcar aqui essa lervura central, tá? Só pra poder criar aqui, gente, uma diferença de cor, tá? Vou pegar aqui um pouquinho do... Pode ser o amarelo bebê mesmo. Ó, tinta de um lado só do pincel, só um pouquinho. E eu vou vir aqui, ó, que eu quero criar uma luz bem suave aqui. Ó, vou iluminar só com a sujeira do pincel. Tá? Pode pegar mais um pouquinho se quiser, mas com a sujeira do pincel você consegue iluminar aqui. Viu? E as lervuras a gente coloca com o pincel filete e com a cor marfim, tá? Marfim ou branco, porque as lervuras da folha da uva são de tom claro, tá bom? Então, no final a gente vai fazer essas lervuras aí, tá? Agora a gente vai passar pra garrafa. Por que que vamos fazer a garrafa? Porque ela está por baixo do queijo. Então, a gente pinta tudo que está por baixo primeiro, certo? Então, a gente vai fazer aqui a garrafa, depois vamos fazer a taça, tá? Pra gente poder dar continuidade aqui à nossa pintura. Então, meninas, dei um zoom aqui. Tô usando a cor ocre, um pincel número 6, e eu vou preencher essa parte aqui, ó. Da rolha do vinho. Tá? Eu vou preencher com
ocre ouro. Vou pegar uma isca do sépia, ó, bem pouquinho, e vou fazer aqui a sombra. Tá? Espero que esteja para vocês visualizar, porque é um trabalho, uma garrafa, né, ela é grande, e como eu gosto dos meus riscos bem grandes, acaba, às vezes, para a câmera pegar, ficando um pouco complicado, tá? Mas vamos continuar aqui. Aí, aqui, ó, eu vou pegar clareador e vou colocar aqui na parte central. Gente, desculpa pro meu clareador aqui, tá com um pouquinho do sépia misturado, tá? Não tem problema nenhum, não. Vocês peguem só o clareador e vamos colocar aqui, ó. Por quê? Se a luz está vindo daqui, aqui nesse centro, eu vou precisar de claridade, tá? Vamos entrar com a cor verde musgo. Eu ainda tô usando o pincel número 10, tá? E vou vir em cima do clareador e eu vou colocar o verde musgo. Certo? Ó. E vou adicionando o verde musgo em volta do clareador. Mesmo assim, eu ainda vou esfumando ainda. Vocês não esqueçam de ir espalhando a tinta e esfumando. Certo? Agora, com o verde pinheiro, eu vou vir aqui, ó, no contorno da garrafa, fazendo o contorno. Tá? Faço o contorno, esfumo para unir as cores. Ó. Continuo com o verde pinheiro aqui na parte de baixo da garrafa, ó. Movimento circular, eu venho unindo as cores, tá? Sempre lembrando que essa parte aqui vai ser a luz.